Buenos dias, TV Meg volta ao ar nesta manhã, ao meio-dia 17 da manhã. E o objetivo nesta quinta-feira, dia 3 de julho, é meio-dia 19 aqui. É mostrar alguns documentos, como prometemos, demonstrar as provas mais importantes. Importantes como esta aqui, ó. Bom dia, Defensoria Pública. Você teve acesso ao suposto mandado de prisão em desfavor da Magda, que até hoje não vimos esse mandado? E a resposta, vou botar bem grande aqui da Defensoria, ó. Não teve. Não teve nadinha. Esse é o documento. Essa é a maior e melhor prova. Maior e melhor prova que não teve acesso a esse documento. O tal mandado. Aí chega o Félix do Core aqui na minha casa e diz o quê? O que diz o Félix? Hoje tá tudo vivo. Tudo vivo aqui no estúdio. Vídeo. Tá lá o teu celular. Vamos ver aqui que tá tudo vivo. Começando de novo. Muita chia no dente, muito shake de chia. Precisa muitos elementos para manter a saúde. La saúde, para continuar o TV Meg. Precisamos muita dedicação e la saúde para continuar aguentando injustiça promulgada. Aguentando essa patifaria aí. Claro. Ó, a Defensoria aí tá botando mais vídeos. Já vou dar uma checada aí nos mais vídeos deles. E para falar em vídeo, vamos falar do Ministério Público. Provavelmente o da maconha, né? Lá onde o Ministério Público da Universidade resolveu botar os novos promotores na rua para não ficar atrás de cadeira, né? Fazendo só besteira. Aí foram para a rua. Olhar uma rua lá em frente, ali na Trindade, em frente ao Banco do Brasil, onde tá tudo bem calçado, tá tudo bem sinalizado para as pessoas cegas que têm dificuldade de poder andar com as suas dificuldades, mas agora eles vão mandar botar o prefeito Topázio, meu amigo, vai ter que botar uma rampa voladora que desce, sobe, com a cadeira de roda para ficar fazendo um embalo ali, que tá faltando isso, de certo, procurando chifres em cabeça de cavalo, para não ficar só dentro do escritório, para justificar. Eu quero saber se esses promotores estiveram 5 anos na iniciativa privada, trabalhando em alguma coisa. Se esses promotores de justiça estiveram 15 anos advogando como advogados legítimos em uma defensoria pública, por exemplo, para daí estar lá como promotor de justiça é como cidadã comum, injustiçada, passada para trás por esses canalha que assumem esses cargos públicos miseráveis, ganhando um monte de vale transporte, alimentação, moradia, salários e mais salários, que eu quero saber qual o tipo de qualificação que aquele tipo de gente que eu olhei no videozinho não achei extremamente preparados. Eu quero saber o tipo de qualificação que aquele tipo de gente tem para estar lá expedindo mandado, porque é esse
tipo de gente que começa pedir investigação de janela na minha parede, pedir investigação de posicionamento de cachorro. É esse tipo de gente que gasta o dinheiro do Estado para fazer esse tipo de canalice. E eu tô perguntando, cadê você, senhor Francisco de Oliveira Neto? Tá na hora de começar a explicar para o cidadão comum o sistema, porque o Ministério Público não é dono de ninguém, não é dono de ninguém, para achar que vão possuir as pessoas e dizer o que as pessoas têm que fazer, principalmente pessoas daquele calibre ali, que é visível o despreparo. É visível que saiu de uma universidade e não tem preparo nenhum para lidar com questões que envolvam a sociedade, como esses casos, esses crimes locais, esses novos eventos de terrorismo que fomos acometidos. E para esse tipo de mimimi que vai lá ser promotor público, eles não abrem investigação sobre fatos relevantes, é só sobre fatos irrelevantes. Senhor Francisco de Oliveira Neto, onde estão os professores dessa gente? Aí botam lá na rua e dá-lhe propaganda, porque agora o negócio do Ministério Público é propaganda. E eu sou uma cidadã comum. Estou de boa ordem aqui para falar, porque alguém vai ter que falar. Alguém vai ter que enfrentar as câmeras, as redes sociais, tudo que estão querendo fazer contra as pessoas de bem, para essa digitalização desacerbada. Colocar essas mãos de obra que nem sempre são totalmente qualificadas. Se um juiz, para ser juiz nos Estados Unidos, ele tem que ter sido um monte de coisa antes de ser um juiz, porque ele não seria apenas um juiz, ele tem uma responsabilidade social. Aqui no Brasil, a gente já olha para o juiz e diz assim, eu sou a Meg Mãe e você é apenas um juiz. E o Ministério Público é menos que o juiz. O Ministério Público é quem trabalha contra o Estado, contra a pessoa de bem, não alinha com o Estado nunca, só faz confusão, como essa confusão que vão fazer contra o prefeito, eu tenho certeza. Eu estou ilustrando o vídeo que eles mesmos gravaram, para não expor as caras deles e ainda chamar de caras de bunda. Eu não vou botar o vídeo aqui, porque senão eles reclamam demais. Então, quem quer saber do que eu tô falando, vai lá no MPSC, lá no Instagram deles, que tá lá o vídeo. Aí, se me encher o saco, eu boto o vídeo aqui. Porque eu sou uma cidadã comum, eu tenho o direito de opinar sobre o que eu vi lá. Eu conheço aquelas calçadas. E eu acredito que existem lugares em Florianópolis que tem que ser ajustadas as calçadas para cadeirantes e para cegos e para todos os tipos de deficiência. Agora, ali onde eles estavam, não. É videozinho e é videozinho. Aí vem a cidadã comum, cidadã de bem, fazer videozinho, botar os mandados dos caras safados aqui, contar a verdade que invadiram minha casa sem nenhum tipo de mandado. Inclusive a Defensoria Pública do Estado não teve acesso ao mandado. Querem desfavor de Magda porque não tinha mandado de prisão nenhum, seus canalhas deploráveis da Polícia Civil, que invadiram minha casa, botaram fuzil na cabeça dos meus filhos, fizeram todas aquelas tretas e mutretas naquele dia fatídico para me difamar lá nas redes de TV lixo de vocês, junto com todas essas mídias pagas, com dinheiro que vem de tudo que é putrescina e cadaverina, inclusive do sequestro infantil. Seus bandidos de marca maior. E não deixaremos de dar os carteiraços aqui na internet. É para isso que viemos. Ah, não gostou? Ah, já tá comentando aí a pelegada do Chechetão, né?
Já estão comentando aí que a Justiça de Santa Catarina não está gostando do que eu estou dizendo, mas não é para gostar, é para escutar, entender o que eu estou falando. Se não gostou, sai de lá! Sai de lá! Porque funcionário público está exposto a ser avaliado pela população. Vai buscar um cargo onde você é dono do teu nariz e ninguém pode avaliar nada de você. Porque se quiser avaliar você, você manda embora e não atende. Faz um outro tipo de escolha. O objetivo desse vídeo não é difamar ninguém, é mostrar o que está acontecendo. Foram eleitos novos promotores públicos, é a notícia. Mas é onde? Em que fórum que é isso? Em qual jurisdição que é isso? É só ver o vídeo. E aí você vai ter noção dos calibres de promotoria que vão sujeitar as pessoas. As promotorias, os promotores de justiça, o Ministério Público não são feitos para opressão, para terrorismo, para usar a instituição como uma instituição terrorista, defender sequestradores, defender abusadores, defender tudo que não presta, oprimir famílias catarinenses, não é para isso. Se for usado para isso, eu venho aqui e falo quantas vezes eu quiser. Essa é a realidade que nós estamos aqui no nosso país. No Brasil, é no Brasil! É no Brasil! De Santa Catarina é Brasil ainda! Mas podia ser Santa Catarina. Só uma Santa Catarina. Aí começaríamos a limpeza nesse judiciário. Só fica juízes capacitados, juízes com vaga. Bala na agulha, peso na bota, como eu tenho dito. Competência. Forjaram toda a situação e ainda queriam manter até setembro o pai de família com câncer preso numa cela com mais 12. Sem alimentação, sem direito ao tratamento que ele vem fazendo há mais de 7 anos. Era isso que queria esse tipo de gente. Esse tipo de gente que defende tudo aquilo que está acontecendo nas guerras. Matar criancinha, estrupiar criancinha, é isso que defende esses grupos aí. É isso que eles defendem. Por isso que eles fazem esses absurdos usando a lei, usando a justiça, pegando só a pontinha podre da lei e aplicando. E lá tem funcionário de 20 anos, de 30 anos, 40 anos de funcionalismo público, que está sacrificando praticamente os seus empregos para não deixar isso se estender. Então temos que falar tudo que tem que ser falado. Eu ia ler os documentos hoje, mas eu não estou em condições de saúde de ler, porque dá muita vontade de vomitar, então eu não estou conseguindo ler. Eu só vou mostrar isso para vocês hoje. É suficiente. O vídeo de hoje vai se chamar Suficiente. Suficiente para o Francisco de Oliveira Neto saber o porquê ele tem que me escutar. Eu que ele tem que escutar. Não é mais ninguém, não é Renato, não é Defensoria, não é Promotoria, não é ninguém. É só pegar a minha cartinha, seu Francisco de Oliveira Neto. É a cartinha, o e-mail que eu mandei lá no seu Tribunal de Justiça. Só isso, pegar, ler direitinho. Aí viu, quando leu, que é uma pessoa bem avassaladora. É a Meg avassaladora do momento. Eu vou ter que ouvir essa Meg, né? Pode chamar o setor de segurança. Segurança máxima para me ouvir. Eu só fico sentada na minha cadeira e falo, não precisa ser presencial, não. O senhor liga esse aparato, essa maquininha. Senão eu lhe dou um carteiraço, senhor Francisco de Oliveira Neto. Se você é responsável pelos Tribunais de Justiça de Santa Catarina e do Brasil, mais um motivo para me ouvir.
Porque o que aconteceu aqui na minha casa são as aberrações da sua lei, as aberrações do seu Ministério Público, aberrações do que fazem pessoas infiltradas, trabalhando para organizações internacionais e partidos políticos internacionais dentro do Ministério Público de Santa Catarina. Ah, não quer nomes? Porque aí eu estou apontando, eu tenho nomes para apontar, eu tenho vídeo dos caras aqui na porta de casa em domingo, fazendo um atentado terrorista contra mim e eu nem estava entendendo. A gente só entende quando o conjunto de ações terroristas acontecem ao ponto de ser insuportável, de uma cidadã comum preferir, muitas vezes, até as coisas que não devem ser preferidas, por não suportar mais, como declarei e demonstrei para alguns funcionários públicos o porquê corríamos risco de vida e tanto essas instituições canalhas durante a prisão do Renato insistiram até no dia de a gente ir para a perícia jurídica que não teria problema nenhum. Tinha problema sim, sempre teve problema e tem até hoje. E quanto tempo vocês vão continuar deixando essa gente mimizenta aí, chata pra caralho, com as canetas, que deveriam ser assim, mas elas são assim. Essa aqui é a do dinheiro público vazando. E eu quero perguntar agora para você, Jorginho Melo, porque tem governador nesse estado e ele se chama Jorginho Melo. E em muitas coisas nós concordamos. Nos assuntos, nos outros discordamos. Mas agora é o momento de você mostrar a força da família catarinense, ajudar essa cidadã. Essa aqui, que tanto cita o teu nome, tô citando pra quê? Pra ver a providência. Acha que tirando o Renato de lá, da prisão preventiva e de todas as injustiças, vai ficar abafadinho? É o suficiente depois de forjar tudo isso? Não! Eu quero as mídias suas, Jorginho, as suas mídias, falando... Porque aquele delegado inescrupuloso, ele, os dois, não vou dar os nomes, mas os nomes estão aqui anotados. Os dois fizeram aquilo contra nós na TV. 2 delegados da Polícia Civil. As notícias da Rocan, as notícias da Polícia Civil. Nunca ouviram nós, sempre ouviram eles. Até quando Santa Catarina vai defender partidos internacionais agindo aqui dentro das instituições? Aí vão dizer que eu não posso provar? Como que eu não posso provar? Se os próprios autos do processo, hoje, o próprio defensor, a defensoria, mostrou que existe tudo isso. Não sou eu! Não sou eu, é os fatos. Agora, se não querem enxergar, aí é um problema de visão, procuram um oculista. Compra um óculos novo. Compra um óculos novo, Jorginho. Como que entra na casa de uma pessoa com um fuzil dourado, lindo, lindo aqueles fuzil. Nossa, aqueles fuzil eram lindos demais. Todos os fuzil eram lindos. Entra aqui com tudo aquele armamento. Atacar a Meg que briga de chinelinho contra as drogas circulantes. Só não quer a fumaça de marofa na casa dela, não é nada demais do que ela faz. Entro aqui, assusto as crianças, bota os pais pra cadeia, inventa história, pega a faca velha, a faca sumiu, nós queremos nossa faca de volta, Jorginho. Você vai lá pedir pra tua polícia civil onde é que eles enfiaram, se foi no fiofó, busca, vai trazer de volta. Minha cabo de bronze, de plantar meus feijão gigante lá em cima. Eu quero de volta.
Forjaram tudo. Objetivo. Ó, notícia internacional chegando aqui pra mim, ó, Bipô agora. Chamam a gente de tudo que é porcaria. Até que a gente chega com as provas na perícia jurídica e acaba com a festinha. Aí chega na perícia jurídica as provas e acaba a festinha. E tem mais provas. Pode marcar mais perícia jurídica, tem mais provas. Essa de hoje é uma das provas. Das tantas mais provas que nós vamos esfregar na cara dessas instituições corruptas, para elas parar o ataque terrorista contra a família e fazer o seu trabalho. E o seu trabalho é o quê? O seu trabalho? Pegar as que incitaram todas essas badernas na nossa casa, invasão da nossa casa, agressão dos nossos filhos, porque a terrorista que foi fazer laudo de corpo de delito, ela agrediu minhas crianças diante da família, invadiu a casa, arrancou a água, e quando que chamaram 2 viaturas do CORE, os fuzil bonito para ir lá e dizer: aqui é Santa Catarina, a senhora vai botar os canos de volta para a família. Não! Se eu quiser, Jorginho Melo, eu tenho que pedir pros mano. É só ligar pros mano, eles vêm me ajudar a resolver. É um problema que já tá rolando 1 ano, a justiça não conseguiu fazer nada. Para quem que eu vou pedir ajuda agora? Eu não posso ir lá sozinha. A mulher cheira 3 carreiros de cocaína, quer me desfigurar. Não tem delegado para isso, não tem juiz para isso, não tem promotor para isso. Para isso não tem, Jorginho. Você tem que ligar pro Francisco. Ligar pro Francisco, pro Xisco de Oliveira Neto lá, dizer para ele: ô querido, nós estamos em Santa... Eu tenho a foto dele também, já tá aqui reservadinha para botar a caruda dele. Quem é o dono dessa baderna toda? Aí não tem. Não tem para nós nada disso. Mas não há problemas. Não tem problema nenhum. Tudo certinho. O que não tá certinho é que eu, a Meg Mag, vou passar por todo esse vexatório e deixar barato pro Estado. É a 5.000 vídeos que nós vamos subir o negócio aqui. Não existe, é minha história, se meteu comigo, não queria se meter comigo, não fazia essa putrecina toda. E isso que eu não tô nem me queixando aqui de outras coisas, né, que eu tenho muito mais. A documentação de hoje foi um não. Uma palavra não já foi documento suficiente para fazer o vídeo suficiente de hoje, né? E chamar a atenção dessas autoridades para o que anda acontecendo neste estado. Imagina no resto que está acontecendo. E a obrigação como cidadãos de bem, cidadãos comum, minha e de qualquer um de vocês que ouve essa mulher falar, ouçam todos os canais, porque eu tenho vários canais. Tem dias que eu gravo no Magda Franciele Keiber e tem dias que eu gravo no Magda Keiber. E tem dias que eu não gravo em nenhum canal porque eu tô cansada disso aqui. Só que isso aqui é uma utilidade pública, é uma utilidade pública e é uma utilidade pública. E vai continuar sendo a utilidade pública dos brasileiros enquanto existir esse aparelho. E ninguém tem direito nenhum de querer tirar a realidade dos fatos do contexto legal para inventar mimimizada, para vir querer contar a historinha favorecendo polícia, que está errada, favorecendo o Ministério Público, que prevaricou, favorecer governo, que é terrorista, porque não está conseguindo conter os terroristas que estão implantados no seu próprio governo. Favorecer juiz prevaricador. E eu citei alguns aí nos meus vídeos. E a cara deles também está aqui. Para botar aí, não chega a dizer o nome, eu boto a cara deles também.
Ah, tem que proteger a identidade do juiz. Só tem que proteger a identidade do juiz quando o juiz está fazendo cagada. É o modelo brasileiro. É o positivismo esquerdalha. O juiz está lá para fazer o correto e tem que se orgulhar do que ele está fazendo numa notícia. Agora o delegado botou a caruda dele lá. Botou a caruda dele lá para dizer tudo aquelas aberrações que ele falou. Quem escutou pensou, não me conhecia. Quem me conhecia não, mas quem não me conhecia pensou, pô, a situação da Meg tá complicada. E entendeu que não era 15 dias, entendeu que era 150 anos. 15 dias de prisão dá o quê no Brasil, mesmo que o juiz prescreva? Não era um mandado de prisão, era para eu escolher se eu queria ficar 15 dias na cadeia ou pagar uma pena alternativa. Mas a moral do oficial de justiça do conluio tá tão grande que eu tenho aqui filmado no celular quantas vezes que eles abordaram nós só enquanto o Renato estava preso. Da onde veio esse ataque? Veio de todos os fóruns da capital? Não, vieram do fórum universitário. Ataques programados por quem? Por quem está administrando aquilo que deveria ser a justiça, que é a sincronia da delegacia, não é na totalidade, alguns grupos lá de dentro, com grupos universitários, para fazer todo esse terrorismo orquestrado, que não pode ser simplesmente abafado. Como querem algumas autoridades, achando que com esse tipo de ação terrorista vão me calar. Não vão, não é esta maneira de me calar. Eu já dei a receita de como me calar. E mesmo que tentem calar, ficará o material produzido até o instante para que a família faça a sua justiça. Não é assim que se resolve as coisas. Nós estamos num problema, num dilema social, e não adianta dizer que está tudo limpinho, redondinho, bonitinho, porque não está. Este é o momento dos ajustes. Ajustes técnicos, ajustes legais, ajustes necessários e bons para nós ter o melhor judiciário de Santa Catarina. E temos pessoas incríveis lá dentro. Volto a dizer que temos pessoas incríveis lá dentro. E essas pessoas incríveis nunca vão deixar de ser incríveis, enquanto que os canalha vão deixar de ser canalha à base do carteiraço. Ou vão ficar fora do funcionalismo público, porque o exonerado existe e devem ser exonerados em Santa Catarina, todos esses prevaricadores, imediatamente. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.